Bom, pessoal, chegou o momento de conversarmos sobre a crônica Onde Andam as Borboletas Azuis, de José Lins do Rego. Quem acompanhou a primeira parte do vídeo deve ter observado que o cenário é o Rio de Janeiro, Zona Sul, Lagoa Rodrigo de Freitas. Se você ainda não assistiu, corre lá, assista a primeira parte e venha acompanhar aqui comigo. Prosseguindo a nossa análise após a leitura, nesse texto o cronista traça esse olhar que primeiramente é um olhar de contemplação da natureza, dessa paisagem natural, e depois ele lança um novo olhar, que é um olhar de crítica, é um olhar de posicionamento sobre o abandono em relação às questões ambientais sofridas na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo a que ele se refere aqui à Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, nesse primeiro momento, o leitor é envolvido nessa atmosfera de contemplação, de natureza bucólica. E aí ele diz que a cidade se parece mais com um recanto de romance, nesta cidade se parece mais com um recanto de romance do que esta lagoa, no caso a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Uma lagoa mansa, sem rumores de ondas, quieta, sem arrogâncias de águas raivosas. Então ele vai nos envolvendo nessa atmosfera de contemplação, de admiração por essa natureza. Tudo por aqui é como se tivesse sido domado pela mão do homem. Essa expressão é muito importante para entender essa narrativa. É como se a lagoa, ele diz, a lagoa é uma lagoa doméstica, então domesticada. Ou seja, ela é domesticada porque ela foi tocada pela ação do homem. E essa ação trouxe prejuízos, trouxe consequências. E aí, deixa eu ver aqui, no terceiro parágrafo, ele parte para uma quebra de expectativa, iniciando o parágrafo com a conjunção mais. Mas, mal o cronista apaixonado pelos recantos idílicos da natureza, apaixonado pela paisagem bucólica, inicia sua viagem lírica, ou seja, sua viagem romântica, subjetiva, sua viagem emotiva de contemplação para essa natureza, começa a sentir que os homens são criaturas sem entranhas, terríveis criaturas sem amor ao que deviam amar, sem cuidado pelo que deviam cuidar. Então ele começa a utilizar aqui de um recurso linguístico chamado de categorização. Começa a categorizar essa paisagem. Quer dizer, não a paisagem, o homem, né? O homem é um ser que não ama, que não cuida. É assim que ele vai descrevendo o homem em meio a essa paisagem. A paisagem é encantadora, exuberante, é uma paisagem de dar orgulho, mas o homem, quando a toca, causa estragos, e esse homem, por estar tão distanciado da natureza, por ser um homem que ele chama aqui, que nós fomos transformados, né, em citadinos, nós nos transformamos em citadinos pelo nosso horror à natureza, né? Nós não cuidamos, nós temos uma ojeriza à natureza e nos tornamos seres completamente desconectados dela, citadinos, né? Voltados apenas para a vida urbana, como se a natureza não nos fizesse nenhuma falta. Então ele diz, nos tornamos em derrubadores de matas, queimadores de terras. Os homens se transformaram em citadinos. E ele diz o seguinte, que esta teoria, né, há uma teoria que diz que o homem não é completamente desconectado da natureza.
E ele diz: há quem diga que o brasileiro não gosta da natureza. Então ele utiliza aqui um recurso de um verbo em que não há sujeito e ele não se compromete diretamente aqui nesse discurso. Não é ele quem está dizendo, há quem diga, alguém diz isso, né? Há uma teoria que afirma que nós somos derrubadores de matas, queimadores de terras, e aí ele nos traz uma memória de que não foi sempre assim, de que havia um tempo em que havia bosques e jardins e que o homem tinha uma conexão com a natureza, uma relação mais harmônica com a natureza. Prosseguindo, ele começa a traçar o seu olhar especificamente para o rio. Aqui no Rio, de tempos para cá, deu nos homens de governo uma verdadeira doença, que é este desprezo e quase ódio pelos nossos recantos da natureza. Então ele faz aqui uma denúncia, né, se referindo aos homens de poder. E esses homens do governo, esses homens do poder, não estão agindo em prol da preservação ambiental. E aí ele prossegue descrevendo agora especificamente a Lagoa Rodrigo de Freitas e diz que o que está ocorrendo com a lagoa é um crime monstruoso. Então a adjetivação que ele usa é toda pensada para enfatizar esse olhar crítico dele sobre essa ação humana na natureza. Porque tudo que é erros e mais erros foram cometidos em relação à paisagem deste maravilhoso pedaço de nossa cidade. Então, a cidade é maravilhosa, a sua natureza é incrível, mas a ação do homem está acabando com ela, está deixando-a em abandono total. Então ele continua aqui utilizando de uma adjetivação que reforça esse olhar, né, de crítica, em que ele diz que a ação do homem é estúpida, é lamentável, grosseria dos homens que não respeitam nada. Então os homens atuam sobre o meio natural de forma desrespeitosa, de forma agressiva e nem um pouco protetora. Então, vamos prosseguindo. E tem um certo momento em que ele faz uma referência a um sentido específico, que aqui no caso toda a referência dele está voltada para o olhar sobre a natureza, e ele faz aqui uma referência sensorial do cheiro, do sentir, o cheiro da podridão, a fedentina horrível a atrair urubus como numa sapucaia. Então, nesse trecho aqui é como se ele estivesse nos fazendo sentir, não só ter uma imagem da natureza, dessa natureza sendo afetada pela mão do homem, mas também como se nós pudéssemos ter uma noção desse cheiro ruim, desse odor, né? De toda essa poluição que a lagoa vem sofrendo. Então ele diz, quem desejasse, né, repousar nesse lugar, descansar, contemplar a natureza, na verdade não teria essa possibilidade, né? O que poderia ser uma atração é, na verdade, aquilo que nos envergonha e que dói. Ou seja, não é nada agradável fazer esse passeio, não é nada agradável ir à rua e contemplar a natureza agredida pelo homem. Chega a doer. Então, ele descreve esse passeio, na verdade, o que deveria ser um passeio lírico, um passeio idílico, né? Como um passeio de horror. Continuando então no último parágrafo, para fechar o texto e trazendo de volta o título, fechando o texto retomando o título, ele pergunta: onde estão as borboletas azuis do poeta Casimiro? O cronista fecha, né, a crônica fazendo essa alusão a Casimiro de Abreu, um poeta do romantismo que trazia uma linguagem bucólica, romântica, lírica
e essas borboletas ele não encontrou nesse caminho pela lagoa, nesse passeio pela Lagoa Rodrigo de Freitas. E é isso aí, pessoal, essa foi a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!